O mundo está em efervescência, envolto em alianças misteriosas entre diferentes nações, revoluções políticas e um constante pressentimento de que algo grandioso está por vir. Agora, pense na antiga profecia de Daniel, que sobreviveu ao longo dos séculos, mantendo um enigma sobre reinos que surgem, sobem e caem até o fim dos tempos. Será que as 10 nações mencionadas na profecia já estão se levantando ao nosso redor? Prepare-se para entender as visões e revelações descritas no livro de Daniel. Daniel, que vivia no exílio, enfrentava as dificuldades de uma terra estrangeira. O povo de Israel havia sido subjugado pela Babilônia e muitos homens sábios, incluindo Daniel, foram levados para lá. Contudo, Deus continuava a se comunicar com seu povo. Em um momento, Daniel teve um sonho profundamente enigmático, uma revelação vinda diretamente de Deus. O que viu não era apenas fruto de sua imaginação ou de preocupações diárias, mas uma visão clara sobre o futuro, uma profecia que precisava ser registrada. Ao acordar, a visão continuou com tanta clareza que ele imediatamente escreveu tudo o que viu. E graças a esse ato, temos hoje acesso às revelações divinas. O sonho de Daniel começou com a visão de um mar revolto, agitado pelos 4 ventos que vinham de todas as direções. De repente, surgiram 4 criaturas, bestas poderosas que simbolizavam impérios. Através de outros textos bíblicos, sabemos que esses animais representam reinos humanos que se levantariam ao longo da história e que, de alguma forma, afetariam o povo de Deus e a Terra Santa. Naquele tempo, Daniel não possuía os livros da Bíblia que temos hoje, mas buscou diretamente a interpretação de um anjo que apareceu em seu sonho. Os primeiros 3 animais que Daniel viu eram muito distintos. O primeiro parecia um leão com asas de águia, o segundo era um urso gigantesco e o terceiro, um leopardo com 4 cabeças e asas. Cada um com suas características próprias, mas o que mais impressionava era o 4º animal, descrito como terrível e espantoso, com dentes de ferro e garras de bronze, destruindo tudo ao seu redor. A Bíblia nos revela, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, que esses reinos teriam um impacto profundo sobre Jerusalém e o contexto da história sagrada. À medida que o tempo passou, os impérios surgiram e desapareceram, mas a profecia continuou viva. Tentamos entender como esses animais se encaixam nas nações modernas ou em eventos políticos que se repetem em ciclos em nossa sociedade. Todos esses reinos seriam transitórios. Um surgiria após o outro, deixando rastros de conquistas e destruição até ser substituído. Haveria, no entanto, um reino final, que seria totalmente diferente de tudo o que já vimos. Daniel notou que o 4º animal tinha 10 chifres, e depois um pequeno chifre surgiria, derrubando 3 dos outros 10. Este pequeno chifre se destacaria por sua arrogância, blasfemando contra Deus e perseguindo o povo fiel. Só então viria o juízo de Deus, que levaria tudo a um desfecho impressionante. O sonho de Daniel, no entanto, muda dramaticamente no meio. Se no início a visão é de bestas aterradoras que surgem do mar tempestuoso, o cenário então se eleva aos céus, onde aparece o Ancião de Dias, uma figura que representa Deus, sentado em um trono de fogo, cercado por milhões de anjos prontos para cumprir suas ordens. Nesse momento, livros são abertos e Deus lê os registros para anunciar o veredicto sobre as nações. Daniel também vê alguém semelhante ao Filho do Homem, que se aproxima do Ancião de Dias, cercado por nuvens de glória. Este ser recebe um reino eterno que jamais será abalado. Este personagem é Jesus, que, como sabemos pelos evangelhos, usava frequentemente o título Filho do Homem e prometia retornar em grande glória, visível a todos. A transição do caos das criaturas monstruosas para a majestosa cena celestial é simbólica.
O tumulto do mar, representando a humanidade desordenada, controlada por forças sombrias, contrastando com a solução eterna vinda das nuvens celestiais, com Deus no controle. Embora Daniel não compreendesse completamente o alcance de sua visão, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, escreveu sobre uma besta final, que teria características dos animais de Daniel e 10 chifres. De sua força surgiria um chifre especial, um poder perverso que se oporia a tudo o que é santo. Este governante, identificado como o Anticristo, tentaria assumir controle global, levando a um período de grande tribulação, especialmente para os que permanecessem fiéis a Deus. Durante 3 anos e meio, as pessoas teriam que portar um sinal para poder comprar ou vender. E muitos cristãos escolheriam resistir, mesmo que isso significasse sofrimento. Esse governante tentaria mudar leis e calendários, algo que já foi tentado no passado. Porém, a Bíblia garante que a soberania final não será desse homem, mas de Deus. Muitos estudiosos da Bíblia e cristãos se empenham em compreender a verdadeira identidade dos animais descritos em Daniel 7. Inicialmente, foi sugerido que as criaturas representavam os impérios da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. O leão com asas de águia foi associado à Babilônia, o urso à Pérsia, o leopardo à Grécia de Alexandre e o quarto animal a Roma. Essa interpretação foi amplamente aceita, principalmente por causa da visão de Nabuco, descrita em Daniel 2, na qual a estátua representa esses impérios. No entanto, ao aprofundar a análise, surgiram alguns problemas. Por exemplo, a referência aos 10 reis simultâneos mencionada por Daniel não se alinha com qualquer fase da Roma antiga. Além disso, Daniel recebeu essa visão quando Babilônia estava prestes a ser destruída e a Pérsia se aproximava, o que indica que a profecia se referia a eventos futuros e não a algo que já estava em andamento. Outro ponto relevante é o versículo que fala que 3 dos impérios perderiam sua autoridade, mas ainda existiriam após o julgamento do quarto. Isso sugere que, embora Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma sejam representados, Daniel não se referia apenas aos tempos antigos, mas a eventos que ocorreriam mais adiante, nos tempos que antecedem o fim. A chave para entender toda a profecia está no quarto animal, que é descrito com muitos mais detalhes que os outros 3, destacando sua importância. Sabemos, através de Apocalipse, que esse último reino terá 10 governantes, e de entre eles surgirá o Anticristo, identificado como o pequeno chifre, que crescerá e derrubará 3 dos outros. Embora nenhuma nação atual se encaixe perfeitamente nessa descrição, as Escrituras afirmam que no fim dos tempos haverá um governo global liderado por um ditador que perseguirá os santos de Deus, tentará impor um sistema de marcas, controlará a economia e punirá os que se recusarem a se submeter. Será o regime mais aterrador já visto, mas ao fim desse reinado virá a restauração definitiva e o governo de Cristo. Quanto aos 3 primeiros animais, o leão, o urso e o leopardo, algumas interpretações sugerem que eles podem representar outros impérios históricos ou até poderes atuais que de alguma forma têm relação com Israel e o povo de Deus. Alguns especulam que o leão com asas de águia possa simbolizar o Império Britânico, que controlou a Palestina após a Primeira Guerra Mundial e esteve envolvido na fundação de Israel. A águia poderia simbolizar os Estados Unidos, aliados do Reino Unido em muitos aspectos. O urso, por outro lado, pode representar a Rússia, conhecida por sua política expansionista e crescente influência no Oriente Médio. Quanto ao leopardo, alguns teóricos sugerem que ele possa se referir a uma aliança de nações árabes ou potências emergentes do sul ou leste de Israel. O pequeno chifre e o anticristo representam a figura que tentará tomar o lugar de Cristo, mas de forma oposta a ele.
O termo anticristo significa não apenas ser contra Cristo, mas tentar substituí-lo, ocupar o lugar que não pertence a ele. Esse ser será a personificação máxima da rebelião contra Deus, reunindo poder político, econômico e religioso. Ele mudará leis, tempos e realizará sinais para enganar as pessoas. No entanto, seu reinado será breve, com duração de 3 anos e meio, após o qual Deus intervirá e os livros diante do trono do Ancião de Dias serão abertos, trazendo julgamento sobre essa besta final. A cena então muda quando Daniel vê o tribunal celestial. Ele deixa para trás as imagens de reinos conflitantes e é iluminado pela visão do Ancião de Dias, que se revela com dignidade e autoridade incomparáveis. Seu trono possui rodas, o que simboliza um poder universal, sem limitações. Ao seu redor, milhões de anjos aguardam suas ordens. A base de seu trono é atravessada por um rio de fogo, símbolo de juízo e purificação. O fogo consome o mal e refina os justos. Daniel percebe que os livros celestiais são abertos diante do Ancião de Dias, revelando todos os registros das ações e intenções humanas. Nada escapa ao olhar de Deus e tudo é exposto diante dele. Injustiças e crueldades cometidas por governantes e impérios que ficaram impunes agora se tornam visíveis. Esse momento revela que nada pode se esconder da justiça divina e oferece consolo para aqueles que sofrem com a injustiça, pois no fim, Deus fará justiça a todos. O sonho de Daniel revela que existe um juiz supremo, cujas decisões são perfeitas, imunes a corrupções e distorções. Esse juiz não depende de testemunhas falíveis ou de acusadores humanos, pois conhece tanto os atos externos quanto os sentimentos internos. Quando ele decide agir, faz isso com total convicção, proporcionando conforto àqueles que questionam se o mal prevalecerá para sempre. A profecia garante que o mal dos reinos temporais não pode resistir à soberania divina. Ao mostrar o Ancião de Dias, o texto também afirma que o tempo está sob o domínio do Criador. Seus cabelos brancos não são um sinal de fraqueza, mas de eternidade. Ele contempla todos os acontecimentos desde o princípio dos tempos e prevê todos os seus desfechos. O tribunal celestial não é um evento pontual, mas o ápice de tudo o que Deus tem acompanhado ao longo das eras. Quando ele se senta para julgar, significa que chegou o momento predeterminado para pôr fim às forças que se opõem à verdade e à justiça. O quarto animal, que Daniel viu como um ser aterrador, representa um poder imenso que parecia invencível. No entanto, diante do tribunal celestial, ele não tem chance de escapar. Suas garras e dentes poderosos se tornam inúteis diante da voz que ordena sua queda definitiva. As blasfêmias do tirano, o abuso contra os fiéis e as mudanças nas leis e calendários são confrontados com a santidade do juiz. O rio de fogo, antes apenas observado, agora cumpre sua função de julgar e eliminar o que não se alinha com o caráter divino. Nesse momento, o domínio opressor se reduz a nada. Os livros abertos confirmam a validade da sentença. O resultado final, expressado de maneira simbólica, aponta para a destruição completa das estruturas do mal. Assim como o fogo consome a palha, o poder do juiz destrói a arrogância dos governantes soberbos. Daniel compreende que, por mais perigosos que tenham sido os governantes humanos, o poder divino é maior e coordena cada fase da história. O fim de cada império que se afasta de seus princípios está determinado. A visão do Ancião de Dias não tem como objetivo assustar os servos de Deus, mas consolá-los. O mesmo fogo que destrói o mal aquece os corações dos que amam o Criador, garantindo que não há motivo para temer o tribunal. Em vez disso, há esperança, pois é o momento de ver todas as mentiras reveladas e as injustiças corrigidas.
Daniel testemunha o exato momento de acerto de contas com todas as estruturas que desafiaram a santidade divina. O juiz se manifesta de forma majestosa e ativa, e as rodas do trono indicam que ele não está distante, mas é presente em todos os cantos da existência. Nenhuma nação ou época está além do seu alcance, e os anjos executores da vontade divina estão sempre prontos para agir. Quando o juiz age, a autoridade humana que se considerava absoluta se torna impotente. Nem exércitos, nem acordos políticos podem resistir ao veredicto final. O trono flamejante garante que a justiça divina não falha nem se atrasa. O tempo do império de cada nação já foi determinado desde a eternidade, e quando chega a hora de prestar contas, não há como reverter a sentença. Isso traz consolo aos que sofrem em silêncio, sabendo que no momento certo, Deus julgará e corrigirá toda injustiça. Embora, à primeira vista, o cenário de julgamento possa parecer aterrador, Daniel revela que seu propósito é restaurar a verdade, trazer ordem ao caos e retomar o governo que sempre pertenceu ao Criador. Nenhuma instituição humana poderá se estender além do limite determinado por Deus. A posição de cada um nesse tribunal dependerá de como se relaciona com a vontade do Altíssimo durante sua vida. Quando os fiéis veem o tribunal, sentem em sua alma o impacto do que testemunham. Tudo é tão grandioso que as palavras mal podem descrever. Daniel percebe que o caos das bestas, embora impressionante, serve apenas de pano de fundo para destacar a soberania celestial. O poder terreno parece grande, até ser comparado ao fogo que emana do trono. O resultado final é inevitável. A fúria dos impérios se curva diante da soberania de Deus. A esperança gerada por essa visão é clara. Em meio à perseguição, o povo de Deus pode se sentir pequeno, mas nunca está sozinho. Há um plano invisível aos olhos naturais, mas real e definido. Essa certeza fortalece a fé de gerações que enfrentaram governantes cruéis e sistemas opressores. Eles sabiam que nada ficaria impune e que os justos encontram abrigo nos braços de Deus. Essa visão do ancião de dias não só aborda o fim do poder maligno, mas também mostra que quando chega o momento certo, não há apelação. O pequeno chifre, que representa o grande opressor do povo santo, perceberá que a onipotência divina derruba qualquer pretensão de glória humana. O juiz dos juízes, no tempo perfeito, fará cessar toda a tirania. Todo poder terreno, mais cedo ou mais tarde, se deparará com essa realidade. Não há nenhum recanto no universo onde alguém possa se esconder das ações que afrontam o Criador. Ele vê tudo e, no dia designado, julga com perfeição. Essa perspectiva nos faz refletir sobre onde depositamos nossa confiança. Enquanto muitos confiam em estruturas temporais, Daniel nos lembra que essas estruturas têm prazo de validade e serão pesadas na balança da justiça absoluta. Aqueles que confiam em Deus aguardam confiantes o dia em que todo mal será erradicado. Essa visão do tribunal divino traz conforto e certeza para os fiéis. O convite que a visão de Daniel nos oferece é para alinharmos nossos corações com a santidade do ancião de dias, buscando refúgio no fogo purificador de sua justiça. Em meio às adversidades, essa visão nos garante que, no momento final, toda lágrima será enxugada. Daniel descreve uma cena transformadora que desvia o foco do trono para um personagem radiante, um homem jovem de glória indescritível. Ele se aproxima do ancião de dias, envolto em nuvens, símbolo de majestade e origem celestial. Sua chegada não é por força humana, mas por autoridade divina, e ao se aproximar, ele recebe domínio sobre todos os povos, tribos e línguas. Esse personagem é denominado Filho do Homem, um título que teria profundo significado no futuro. Embora o termo Filho do Homem fosse comum para ressaltar a condição humana, aqui
ele carrega um peso maior. O Filho do Homem representa a união entre a natureza divina e humana, destacando-se no cenário celestial, mas também compartilhando a humanidade. Sua vinda nas nuvens nos remete à ideia de que, embora ele apareça na forma humana, seu poder transcende as limitações dos homens comuns. Daniel descreve que ele receberá um reino eterno, totalmente diferente dos impérios retratados nas primeiras partes da visão, que emergem do mar revolto, representando agitação e instabilidade. O Filho do Homem, por sua vez, surge das nuvens, trazendo paz e justiça, e seu reino reflete harmonia, não violência. Jesus, ao adotar o título de Filho do Homem, se referia diretamente a essa profecia, reivindicando para si o papel de Messias Supremo, aquele que viria para julgar as nações e estabelecer o reino de Deus. Ao dizer que o Filho do Homem viria com grande poder e glória, ele apontava para esse momento descrito por Daniel. Durante sua prisão, ao ser questionado pelas autoridades religiosas, Jesus confirmou ser o Messias ao afirmar: "Eu sou", citando Daniel e dizendo que veriam o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Essas palavras escandalizaram os líderes, pois associavam diretamente a Jesus o cumprimento dessa profecia. Essa revelação transforma completamente nossa interpretação da história. Se o Filho do Homem é o próprio Cristo, então o fim do mal e a restauração do mundo estão garantidos. Os impérios animalescos e tirânicos que dominam a terra serão subjugados ao reinado do Filho do Homem, que não precisará de violência para garantir seu governo. Ele virá para instaurar a justiça e o fim da opressão para o povo de Deus. A aparição do Filho do Homem traz esperança, pois revela que a história não terminará no caos das bestas ou na tirania do pequeno chifre. Existe um objetivo final. O Filho do Homem assumirá o trono que lhe pertence, e todo medo gerado pelos reinos da terra será dissipado. A imagem do Filho do Homem vindo nas nuvens também se conecta ao fato de que as nuvens sempre marcaram a presença de Deus entre o povo de Israel, guiando-os durante a travessia no deserto e no Monte Sinai, quando Deus se revelou em meio a nuvens e trovões. Esse símbolo reaparece na visão de Daniel, confirmando que o Filho do Homem virá no mesmo ambiente de glória divina. Seu poder não advém de alianças políticas, mas do céu, e seu reino será eterno. Além de receber um reino perpétuo, o Filho do Homem compartilha esse governo com os santos do Altíssimo. Ele concede aos seus seguidores o privilégio de participar ativamente de seu reinado eterno, um reinado baseado na justiça. Diferente das monarquias humanas, que mantêm o poder restrito a uma elite, o Filho do Homem reparte seu governo com os redimidos. Aqueles que se aliam à sua vontade tornam-se co-herdeiros do reino de justiça e paz. Contudo, essa coroação não diminui a autoridade do Ancião de Dias. A visão deixa claro que a unidade entre o Pai e o Filho é perfeita e que o poder concedido ao Filho do Homem provém diretamente do trono eterno. Não há disputa de poder, mas uma harmonia divina que manifesta o reino de Deus sobre todas as coisas. Para aqueles que vivem no cotidiano de crises e conflitos, a visão desse reino eterno é um farol de esperança. Ela nos lembra de que, por mais corrompidos que sejam os sistemas políticos, nenhum deles pode impedir o estabelecimento de uma ordem superior. Mesmo as perseguições que tentam silenciar a fé não serão capazes de deter a vinda do Filho do Homem e o cumprimento da promessa divina. Esse momento final será a restauração definitiva da justiça e toda a opressão será vencida pela glória de Deus. A visão de Daniel revela que o retorno do Filho do Homem será um evento inquestionável e visível a todos os povos. Sua entrada triunfal
garante que as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que o seguem, mesmo diante de uma última grande perseguição ou da tentativa de um pequeno chifre de anular a adoração ao verdadeiro Deus. O governo final será do Messias, e nada pode impedir o desfecho profetizado por Daniel, culminando no estabelecimento de um reinado inabalável. Esta segurança é a base da vida cristã, pois a vitória definitiva já está assegurada. Esse momento glorioso descrito por Daniel ecoa por todo o Novo Testamento. Jesus não só cita, mas reflete sobre esse acontecimento em suas palavras sobre o fim dos tempos, quando diz que voltará sobre as nuvens. O livro de Apocalipse retoma essa mesma imagem, falando do Rei dos Reis que virá para julgar e reinar. O que Daniel viu como um vislumbre profético se expande nos escritos posteriores até a plena revelação do plano divino. O Filho do Homem, que morreu na cruz e ressuscitou, retornará sem sombra de dúvida, conduzido pelas nuvens que simbolizam sua dignidade. Essa esperança molda a conduta daqueles que se apegam à mensagem bíblica. Se o Filho do Homem voltará e o Ancião de Dias já está no trono, não há espaço para desesperança. O retorno de Cristo não é uma especulação, mas uma promessa confirmada pelo próprio Jesus. Quando interpelado pelas autoridades, ele afirmou sua identidade, sabendo do custo imediato dessa revelação. Essa convicção o levou à cruz, mas também o elevou acima de todo nome. O Filho do Homem, vindo nas nuvens, antecipa o maior desejo do coração cristão: ver o Senhor novamente, consumando sua obra redentora e instaurando seu reino eterno. Toda dor e todo sofrimento darão lugar à presença do Rei que entende a fragilidade humana, porque escolheu experimentar a encarnação. Contudo, ele não é apenas humano. Sua glória transparece nesse momento final, revelando quem ele realmente é: Deus feito homem, exaltado acima de qualquer poder terreno e trazendo a era de paz prometida pelos profetas. A fé cristã, prevista nas páginas de Daniel e confirmada nas promessas de Cristo, culmina neste evento. Dentro dessa revelação dada a Daniel, além do Ancião de Dias e do Filho do Homem, há uma multidão que não pode ser ignorada: os santos do Altíssimo. Eles são todos aqueles que mantêm aliança com Deus, vivem de acordo com seus princípios e reconhecem a autoridade do Messias. O mais extraordinário é que não só o Filho do Homem recebe um reino eterno, mas ele compartilha esse governo com seu povo fiel. Diferente das monarquias humanas, onde o poder é restrito a uma família, no governo divino, todos os que pertencem a Cristo se tornam coparticipantes. Este governo não se baseia em privilégios de classe ou conquistas bélicas, mas na graça do Altíssimo. Enquanto os impérios ao longo da história se fundaram no poder militar e na ambição, o reino de Deus se caracteriza pela justiça e pelo amor. A participação dos santos não é uma questão de privilégios, mas de graça divina. As Escrituras, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, reforçam a ideia de que os discípulos de Cristo governarão com ele na renovação futura. A esperança trazida por essas promessas é um lembrete de que a história não termina com o domínio das potências atuais ou de qualquer regime opressor. Existe um projeto maior, onde Deus e seu povo governam em harmonia, sem as corrupções que marcam os reinados humanos. Essa perspectiva traz consolo e desperta compromisso, pois, ao saber que cada cristão é de certa forma um herdeiro do reino eterno, a fé se torna ainda mais viva. A realidade de que o governo do Messias será perene, além das fronteiras do mundo terreno, transforma a busca por poder neste mundo em algo diminuto, comparado ao que Deus preparou. Uma questão que frequentemente surge é por que dar atenção a essas antigas visões e profecias sobre o fim dos tempos.
Muitos podem ver essas passagens como curiosidades teológicas ou temas para entusiastas da escatologia. No entanto, o ensinamento bíblico destaca que esses textos têm duas influências fundamentais sobre a vida do cristão. Alimentam a esperança e estimulam o compromisso com a santidade. Quando entendemos que a história está caminhando na direção do Criador, fica claro que Ele intervirá em favor do bem. Os temores causados pelos conflitos presentes perdem força, pois sabemos que o fim não está nas mãos dos seres humanos, mas de Deus. Essa compreensão traz uma paz inabalável. Mesmo que guerras, crises e instabilidades possam abalar as estruturas, elas não desmentem o plano divino. Saber que o fim está nas mãos de Deus fortalece a fé e o cristão pode responder com confiança: eu sei em quem tenho crido, pois existe um desfecho planejado por Deus. Porém, essa esperança não é uma licença para viver sem refletir sobre a forma de viver. A expectativa do reino vindouro influi diretamente no modo de vida de quem segue as Escrituras. O reino que se estabelecerá não é passageiro, é eterno, e esse entendimento molda toda a conduta cristã. A visão de Daniel sobre o fim dos tempos nos convida a alinhar nossa vida ao caráter do Rei, reconhecendo que o rumo da história está nas mãos de Deus. Isso não significa escapar da realidade ou das responsabilidades cotidianas, mas agir com confiança, sabendo que cada escolha justa, ética e coerente com o Evangelho contribui para um futuro já determinado. Essa perspectiva é um alicerce de esperança para todos os que creem, pois a vitória definitiva é certa, mesmo diante dos desafios. A santidade também surge como uma consequência essencial dessa esperança. Se somos chamados a reinar ao lado de Cristo, a preparação para essa autoridade divina exige uma transformação moral, onde nossas ações e decisões cotidianas são um treinamento para a grandeza do futuro prometido. Isso envolve pequenas escolhas diárias, como a forma de tratar as pessoas, a honestidade e a integridade em todas as esferas da vida, que moldam o caráter para que possamos estar prontos para responsabilidades maiores. Viver com a expectativa da vinda de Cristo é viver na busca por pureza, não de maneira legalista, mas como uma resposta de gratidão ao amor divino. A preparação espiritual para esse reinado eterno é uma jornada que conta com o auxílio do Espírito Santo, que fortalece e guia os fiéis em sua caminhada, mesmo diante das dificuldades e tropeços. Não é pela perfeição humana, mas pela dependência de Deus que seremos transformados para o momento final, quando seremos encontrados prontos para participar da autoridade divina. É importante lembrar que essa promessa de reino eterno não é uma abstração, mas um princípio que impacta a vida diária. A esperança e a santidade sustentam a fé daqueles que compreendem o rumo dos acontecimentos, como revelado nas Escrituras. Ao estudar as profecias de Daniel, é possível perceber que o desfecho final não depende dos reinos humanos, mas de uma mão soberana que conduz tudo para um julgamento justo. As tensões no mundo atual, especialmente em relação ao controle político e econômico, parecem refletir as profecias de Daniel, como o surgimento de uma coalizão global, um sistema de controle comercial e até mesmo a perseguição aos fiéis. No entanto, a palavra de Deus nos garante que, por mais que o mal tente prevalecer, o reinado de Cristo será eterno e distinto de qualquer império humano. Ele governará com paz, justiça e amor, e não haverá mais espaço para ditaduras, egoísmo ou corrupção. Diante desse panorama, nossa postura deve ser de confiança e preparação. A profecia de Daniel nos lembra que, apesar dos tempos difíceis e da perseguição, a vitória final é de Cristo. Quando ele retornar, todos os reinos da terra serão esmagados pela sua autoridade divina e a criação será restaurada.
Nesse reino eterno não haverá mais sofrimento, porque o mal terá sido definitivamente vencido. Portanto, nossa esperança não é apenas para o futuro distante, mas para uma realidade presente que nos impulsiona a viver com santidade e confiança, sabendo que a história caminha para o triunfo final de Cristo. A intenção das Escrituras, ao revelar os segredos a Daniel, é proporcionar clareza e confiança ao povo de Deus. Aprofundando nossa compreensão dessas profecias, somos chamados a viver com uma expectativa saudável do retorno de Cristo. A revelação não visa nos levar ao pânico ou a teorias conspiratórias, mas sim a desenvolver uma fé madura, capaz de discernir os tempos e agir com amor e serviço, não com arrogância. Ao sabermos que os reinos deste mundo passarão, não devemos depositar esperanças cegas em governantes terrenos, mas viver com responsabilidade, orando pelos que exercem autoridade, lembrando sempre que a última palavra vem do Ancião de Dias. Em um mundo onde muitos se perguntam para onde o mundo caminha, o cristão, sustentado pela certeza das Escrituras, pode afirmar: eu sei. Ele caminha para o encontro com Cristo e para o estabelecimento do seu reino. Essa certeza é a esperança bíblica, que não é um otimismo vazio, mas uma confiança profunda no cumprimento das promessas de Deus. Essa esperança nos distingue, pois não depende das circunstâncias, mas da certeza de que há um plano maior em andamento e que, no final, o bem vencerá. As portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus, e mesmo que atravessemos lutas, elas serão passageiras. Chegamos ao fim das revelações de Daniel, mas não ao fim da história, que ainda se desenrola diante de nós. Cada um de nós carrega a responsabilidade de ouvir esse alerta e refletir sobre nossa vida. Se somos convidados a reinar com Cristo, por que não começar a viver como seus súditos fiéis agora? Um dia, todos os livros serão abertos diante do trono de Deus. Nada ficará oculto, toda a verdade será exposta e cada ato será recompensado ou julgado. Que essa visão grandiosa nos desperte ao arrependimento, ao amor e à entrega sincera ao Senhor, pois somente assim experimentaremos a alegria de participar de seu reino eterno. Enquanto as nações e poderes se sucedem como as vagas do mar em tempestade, o trono do Ancião de Dias permanece inabalável. A profecia de Daniel indica que o culminar da história não será regido por leis humanas, mas pelo decreto divino. Aqueles que escolhem andar nos caminhos de Deus podem enfrentar dificuldades, mas têm a promessa de uma herança que jamais perecerá. Quando observamos a agitação entre os povos e as especulações sobre coalizões e líderes mundiais, devemos lembrar que, acima de tudo, está o Altíssimo, que conhece cada detalhe e direciona tudo para o cumprimento de sua vontade. O convite é mantermos esperança e pureza de coração, a esperança de quem sabe que Cristo voltará nas nuvens e a pureza de quem deseja viver com dignidade diante dele todos os dias. Cada manhã deve ser uma oportunidade de buscarmos mais a santidade e a comunhão com Deus. Nesse processo, o Espírito Santo nos prepara para o grande e esperado dia, quando veremos o Filho do Homem recebendo domínio e honra, e nós, como santos do Altíssimo, participaremos do seu reino eterno. Essa é a razão pela qual a profecia de Daniel, embora já tenha sido registrada há séculos, continua viva em nossos corações. Podem surgir novas nações, blocos de poder, governantes astutos, mas no fim, o mar tempestuoso cederá lugar às nuvens gloriosas. O medo dará lugar à certeza, e de todo o caos emergirá a verdade suprema. O reino de Deus está mais perto do que nunca.